convence. Convence do quê? De que os fatos que o autor alegou são verossímeis. Veja, eu não estou dizendo que eles são verdadeiros, eu estou dizendo que eles são verossímeis. Verossimilhança significa aparência de veracidade. Aparência de veracidade. Com esta aparência, o juiz pode conceder a tutela antecipada. A tutela antecipada. Desde, é claro, que existe a possibilidade de ocorrer um dano. Um dano. E esta, meus amigos, é apenas uma das situações em que o juiz pode conceder tutela antecipada. Existem outras. Eu vou apenas apontar mais uma. O juiz concederá a tutela antecipada se o réu, na contestação, admitir um fato como incontroverso. Quer dizer, o fato incontroverso pode ser objeto de uma tutela antecipada. Vou explicar, você vai entender. Imagine o seguinte, o autor alega A, B e C. A, B e C. O réu, ao contestar a ação, admite A, só A, como verdadeiro. Fala, realmente, A é verdadeiro. Significa o quê? Que a controvérsia daquele processo se dará entre B e C, concorda? Porque A, os dois admitem que é verdadeiro. São fatos verdadeiros, não é isso? Ora, se os dois admitem que esse fato é verdadeiro, por que o juiz não vai apreciá-lo imediatamente? Por que ele vai deixar para apreciar junto com B e C? Besteira, ele pode fazer isso agora. Então, através de uma tutela antecipada, ele analisa o pedido A e o processo continua entre B e C. Tutela de urgência. Alguns preferem falar, nesse caso, uma tutela de evidência. É necessário apreciar aquele pedido imediatamente. É claro, meus amigos, que essa questão de tutela antecipada e cautelar, ela é muito mais ampla. Mas o meu objetivo aqui é provocá-lo. O meu objetivo aqui é chamar a atenção da importância desse assunto. Então, o que eu desafio? Que você busque mais. Que você vá procurar na doutrina, vá procurar na jurisprudência. Mas eu não vou deixar você sozinho, de jeito nenhum. Se você estiver estudando e ficar com dúvida, você vai mandar um e-mail. Manda um e-mail para nós. Manda que nós responderemos com o maior prazer. Prova final, @lfg.com.br é o teu endereço. É aí que você vai mandar a sua dúvida. Você não está sozinho, estamos juntos. Estude, aprofunde. E convido você também a acessar o portal da rede LFG. Muito interessante. Certamente você vai conseguir ali informações importantes para a sua vida. www.lfg.com.br. No próximo bloco, pergunte ao professor. Não saia por nada. Fique aí, um minutinho, estaremos de volta. Agora sim, meu bloco preferido, pergunte ao professor. Primeira pergunta. Professor Mena, existe fungibilidade entre a tutela antecipada e a ação cautelar? Essa pergunta é muito importante. No primeiro bloco, no tema do dia, procurei fazer uma distinção, mesmo que preliminar, entre tutela antecipada e cautelar. Qual é a pergunta agora? Existe fungibilidade entre elas? Será que em algum momento elas poderão se encontrar? Ou seja, será que eu posso utilizar uma tutela antecipada para pleitear uma medida assecuratória, cautelar? Essa é a pergunta. Pergunta brilhante, por sinal. Veja bem, primeiro ponto. Quando eu afirmo, olha, tais situações são fungíveis, eu estou afirmando que elas são diferentes. Esse é o primeiro ponto. Quando duas situações são fungíveis, elas são diferentes. Porque se fossem as mesmas, não haveria por que se falar em fungibilidade. A fungibilidade pressupõe o quê? A utilização de um instituto através de outro. Se fala muito em fungibilidade em matéria recursal, não é? Em matéria recursal.
você interpõe uma apelação, mas na verdade era um agravo de instrumento. Se não houver um erro grosseiro, aplica-se a fungibilidade. O juízo irá receber a apelação como se fosse um agravo de instrumento. São fungíveis. O parágrafo único do artigo 273, ele estabelece, sim, ele prevê esta fungibilidade. Ele prevê essa fungibilidade. E diz o seguinte, que se o autor, lembre-se que só o autor vai pedir a tutela antecipada, se o autor, a título de tutela antecipada, a título de, o que é a título de? Ele está dizendo, olha, se você utilizar a tutela antecipada, a título de cautelar, a título de medida cautelar, a título de medida securatória, o juiz poderá deferir a cautelar. Isto é, eu utilizo uma tutela antecipada para pleitear, no fundo, uma medida de cunho assecuratório. E a medida de cunho assecuratória é a cautelar. Posso? Posso. E complementa o dispositivo. O juiz irá concedê-la desde que presentes os respectivos requisitos. Que requisitos? O fumus moriuris e o periculum in mora. Então eu vou utilizar deste meio tutela antecipada para pedir uma cautelar. Pode? Pode. Não há problema algum. Até porque nós vimos no primeiro bloco que existe cautelar incidental, que é uma ação incidental. Então nada impede que eu utilize uma cautelar através dessa tutela antecipada. Nada impede. Elas são fungíveis. Agora, isso é opção do advogado. O advogado escolhe se ele quer promover uma cautelar, preparatória, se for o caso, e depois de 30 dias a ação principal, ou se ele já vai promover a ação principal e pede uma tutela antecipada dentro dessa ação principal. É a opção do autor. Mas, professor Mena, o que é melhor? Depende do caso concreto. O fato é que nós não poderíamos e não podemos admitir, nos dias de hoje, no sistema atual, que o juiz vem deferir uma tutela antecipada pelo fato dela ter natureza cautelar. Não pode, porque vivemos o tempo da efetividade, vivemos o tempo da ampla prestação jurisdicional. Este é o nosso tempo, não é outro, é este. E o indeferimento de uma tutela antecipada por uma questão meramente formal, por ter natureza securatória, seria simplesmente, desculpe falar isso, um absurdo. Então o autor diz, juiz, esta tutela antecipada, ela tem cunho assecuratório. Aqui está o fumus, aqui está o periculum. O juiz tem que analisar. Para falar a verdade, não precisaria nem de dispositivo legal. Não precisaria nem do parágrafo 7º. Porque é claro isso. É claro. Só que, gente, quantas vezes eu não vi casos do juiz indeferir uma tutela antecipada pelo simples fato dela ter natureza assecuratória? Não pode. Lembre-se, vivemos o tempo da efetividade e é a efetividade que conta. Por isso que essa pergunta é importante. Tem fungibilidade? Tem. Parágrafo 7º do artigo 273. Viu que pergunta boa? Vamos à próxima? Segunda pergunta. Professor Mena, o juiz poderá conceder de ofício uma tutela antecipada? Essa é uma preocupação que a sociedade tem, né? Até que ponto o juiz pode atuar dentro de um processo? Até que ponto o juiz tem poder dentro de um processo? E aí vem a questão, será que no caso da tutela antecipada, lembre-se, aquela tutela antecipada, não é? Que tem verossimilhança dos fatos alegados, que tem prova inequívoca, aquela tutela antecipada que antecipa o pedido, será que o juiz pode concedê-la de ofício? Porque, efetivamente, essa é uma questão que tem que ser analisada. Tem que ser analisada.
Em face do quê?